Bem, a perspectiva posta por Albert Camus, que coloca no lugar, em lugar do desespero humano, o princípio relacionado à revolta, ao homem revoltado, né, difere, como já foi dito antes, difere do conceito desenvolvido por Jean-Paul Sartre sobre a consciência do revolucionário. Tudo está voltado para o modo como as pessoas lidam com o que Freud denominou de ideal de eu e eu ideal. Sempre numa busca com o simbólico, a partir do simbólico e desde o simbólico, em relação ao sentido, tendo como fundamento a possibilidade de adquirir uma consistência ou uma visão de síntese. É o que favorece a dimensão que surge a partir do eu. Então, esse é o ambiente que nós estamos lidando agora para caracterizar o significado que tem o desespero humano. O desespero diante da finitude das vivências refere-se a um profundo sentimento de angústia ou paralisia existencial que surge da consciência da mortalidade e da transitoriedade da vida humana. É o confronto com a realidade de que todas as experiências, projetos e a própria existência terão um fim inevitável, sem precisar ficar articulado necessariamente a ideia do término da vida. A partir daí nós podemos citar, como já citamos, né, o fenômeno do existencialismo, ou dos existencialismos, por exemplo, de Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, tiveram tempo de abordar esse tema. Por exemplo, para Heidegger, a consciência da morte, o ser para a morte, é uma característica central da existência humana. E o que nos impele a viver de forma autêntica e a realizar projetos, pois a morte está sempre posta ali numa espécie de horizonte. No entanto, antes desse horizonte existe a vivência do desespero, em face àquilo que representa para nós o convívio com as finitudes. Então, há uma articulação do convívio com as finitudes e com o término, com a terminalidade. Há uma relação. Só que essa relação ela não deve ser direcionada para que nós façamos um movimento, né, e esse movimento nos incite a caracterizar, né, a caracterizar o particular das vivências humanas, tendo em vista esse particular estar vinculado à ideia de que nós só podemos pensar a partir do senso da matéria. Consequentemente, uma matéria que é má, que não é bem feita, que não tem a centelha divina, pois é uma matéria criada por uma figura chamada demiurgo. Kierkegaard via o desespero não como medo da morte em si, mas como uma doença mortal. Quer dizer, uma espécie de incrustação na vida humana daquilo que lhe é devido. E surge dessa incapacidade em aceitar a síntese das finitudes e a ideia do eu ideal e do ideal de eu que olha para adiante e vê uma outra caracterização, que é a caracterização da infinitude. É óbvio que só a finitude a partir do contato com o infinito. É a busca da infinitude no que é perene
o movimento de transcendência. A finitude faz com que a pessoa veja o desespero e, a partir daí, possa não entrar no campo de uma desesperança. Ao contrário, fazer do desespero o próprio âmago da sua relação com a temporalidade. O tempo é limitado pelo próprio fluxo. Não há extensão do tempo. Resta aproveitar bem o momento presente, saindo das formas que deturpam a realidade, como um consumo, como por exemplo a que se faz com o consumo de substâncias variadas, como substâncias entorpecentes, ou as que geram um estado de consciência alterado. O momento presente é ampliado, no caso do desespero humano, para dar sustentação à relação com o outro, sendo uma relação mais extensiva, como a ideia clássica de que os deuses cobiçam algo do humano. Os humanos não conseguem cobiçar a infinitude, o infinito, a perenidade, tendo os deuses o momento presente indefinido. Qual é o presente para os deuses? Qual é o presente para quem vive o eterno? Não há um presente. O presente é o tempo todo. O tempo todo é o presente indefinido. Mas já para o desespero humano, o que se dá é a sustentação da busca pelo sentido numa relação, que é exatamente a relação que estamos estabelecendo nesse primeiro momento dos áudios, que é a relação entre o imaginário e o simbólico. Não há essa relação do imaginário e o simbólico, tendo em vista os deuses que vivem o eterno. Não há. Não tem como nós pensarmos uma relação de imaginário e simbólico em uma busca de sentido, haja visto o fato de que os deuses eles vivem inseridos não nas finitudes, mas inseridos nas ações a partir das quais eles constituem a sua formação mais identitária. Então, é preciso ver, né, que é a partir do desespero humano, como diz Kierkegaard, chamando-a de doença mortal, é a partir do desespero humano que as pessoas podem até ser invejadas pelos deuses, porque cada experiência que a pessoa tiver, que tenha seu início, que tenha seu cimo, né? Seu cume, que role a pedra até o cume, e ali você se perde. Você normalmente perde, você volta para novamente rolar sua pedra na vida. E o prazer de rolar, e o prazer de chegar no cimo, e a partir dali dizer, bom, tá aqui, desespero, é um desespero humano viver essa coisa de ter o fim, mas é a partir exatamente dessa finitude, desse rolar, dessa rocha pela superfície de um monte, de uma montanha, que se pode chegar ao cimo e se pode ter esse ponto de referência, que os deuses é que vão invejar aquele que está vivenciando o campo da série das finitudes. Esse ser é exatamente o ser humano.